Quais perigos espirituais podem estar escondidos nesse filme romântico que mostra um belo jovem bilionário apaixonando-se por uma pobre moça? Sim, ele é bilionário, mora num castelo e se apaixona por uma plebeia, clássico arquétipo. A moça trabalhadora que se apaixona pelo príncipe e ele por ela, mas que, entretanto, como sempre, uma barreira gigantesca surgirá para impedir esse amor. Porém, tem algo mais profundo nessa trama. Que mal espiritual há nessa história e que tem preocupado muitos pais? Como Eu Era Antes de Você adapta o arquétipo clássico para uma ideologia que está fervilhando na mente de muitos jovens. Eu sei que muitas mães atenciosas com os que os filhos veem na TV, até sentiram um certo incômodo com o filme, mas não souberam dizer o que era. Eu vou te revelar que ele é perigoso, porque ele vai apontar como aceitável e louvável uma ideia que vai bater de frente contra um dos pilares da teologia católica. Como Eu Era Antes de Você vai bater de frente contra as orientações do Papa, e por isso ele chocou muitos pais católicos. Mas esse vídeo aqui vai te ajudar a ampliar o seu imaginário, e esse perigo que aparece no filme, e que também aparece em outros filmes, não afetará a sua família, se você ficar até o final e compreender a bomba espiritual que foi armada nesse filme. Pois o melhor escudo é a antecipação do ataque. O cinema não é vilão. E entreter-se não é pecado de forma alguma. Porém, para ver algumas obras é preciso um pouquinho de prudência. Por quê? Como Eu Era Antes de Você é um drama romântico que usa uma história de amor acompanhando Lois Clark, uma jovem simples, espontânea, sem grandes ambições, que aceita trabalhar como cuidadora de Will Traynor, um ex-executivo bem-sucedido que ficou tetraplégico após um acidente que perdeu o gosto pela vida, vamos dizer assim. Ao longo da convivência, Lois tenta devolver a Will o gosto pela vida por meio de pequenas experiências, viagens e afeto, carinho. Aos poucos, nasce um vínculo entre os dois que evolui para um romance marcado por alegria genuína. Mas ao mesmo tempo, por um conflito irreconciliável, e aqui está o X da questão, pois ele já tomou uma decisão drástica sobre seu destino final, que os impedirão de ficar juntos. 20 milhões foram gastos na produção e 200 milhões de dólares foram lucrados com o filme Como Eu Era Antes de Você, e que levou dezenas de milhares de adolescentes românticas às lágrimas. Mas ele é um cavalo de Troia, onde sorrateiramente implanta uma perigosíssima ideia na mente dos jovens. Em muitos casos, o cinema é o berço que embala ideias e ideologias que têm por finalidade modificar a moral cristã, isso é fato. E ele pode ter uma forma destrutível para espectadores desavisados. O Papa Paulo VI já afirmava que os meios de comunicação social podem mudar ou alterar inteiramente a bondade moral que reside nas pessoas. Ou seja, os meios de comunicação social, jornais, TV, cinema, internet, podem alterar o conceito de moralidade, em especial na mente dos jovens. Estes ainda estão em fase de formação de seu imaginário moral e religioso, talvez, é meio típico no Brasil, né? Defasagem catequética. Podem ser vítimas dessas tramas, sem perceber, mas de qual trama eu estou falando exatamente? Que cavalo de Troia foi implantado por esse filme? Ora, apesar de ter encontrado o amor, compreensão e felicidade ao lado da bela jovem, o príncipe desse conto prefere não viver. E aqui foi uma jogada de mestre, por quê? Os roteiristas conseguiram, através de uma doce história romântica, fazer com que milhões de pessoas pelo mundo todo sentissem pena do jovem cavaleiro que decidiu se acovardar diante da vida. Não se trata aqui de um pobre moribundo que está, digamos, num estágio terminal, preso numa cama, numa velha choupana em alguma região tribal de uma pobre Etiópia ou confins do Sudão, sem acesso a água potável, comida ou um simples dipirona para aliviar suas dores. Seria fácil sentir pena de uma pessoa nessas condições. Mas não é isso. Aqui a máquina do cinema conseguiu fazer as pessoas sentirem pena de um jovem bilionário que não está preso numa cama. Ele vai a concertos de música, passeios pelo campo, ele é servido por dezenas de empregados, tem acesso ao mais alto grau da medicina mundial. Dentro deste contexto e das possibilidades, ele tem uma vida incrível. Ele tem a mente totalmente preservada, ele é lúcido. E contra a vontade dos pais e contra a vontade da moça que o ama, ele decide pela antecipação artificial do fim da vida. Ao som de uma linda trilha sonora romântica, com pianos e violinos de Ed Sheeran, ele prefere a eutanásia
e ninguém sentiu repulsa por isso. Pior, o apoiaram. Lembre-se das palavras do Papa. Os meios de comunicação social podem mudar ou alterar inteiramente a bondade moral que reside nas pessoas. Ora, foi exatamente isso que o filme foi para isso que o filme foi criado. Aqui não tem espaço para o sentido redentor do sofrimento. Aqui não tem espaço para a contribuição intelectual que este jovem poderia dar para a humanidade, pois ele tinha um intelecto totalmente preservado. Aqui só há espaço para a resoluta certeza de que a decisão de uma pessoa de antecipar o fim da sua vida deve ser respeitada a qualquer custo. A ideia do filme não é fazer com que todos os jovens saiam da sala do cinema pensando em escrever testamentos ou tenham vontade de antecipar o fim da vida de forma artificial. Não. Isso pode ocorrer em casos extremos, mas não é essa a ideia principal do filme e não é com isso que você precisa se preocupar. A ideia que o filme quer despertar, e isso aqui é perigoso, é um senso de amizade e respeito por essa ideologia. Ele quer que seus filhos, que nossos filhos, saiam do cinema simplesmente pensando assim: eu não quero pra mim, mas respeito quem deseja isso. Eu não faria, mas se algum amigo meu desejasse, eu apoiaria. Pronto. O cavalo de Troia foi implantado. Ele já mexeu no imaginário religioso. Mas por que pensar assim não é natural para um jovem católico? Porque essa ideia de morte digna, desenvolvida pelo filme, é perigosa para aqueles que querem preservar os valores familiares. Por quê? Uma nova sociedade sem Cristo está sendo arquitetada. E o conceito de eutanásia é muito especial para os arquitetos desse novo mundo. Eles querem que esse conceito seja aprovado por meio de leis. Porém, para que essas leis sejam aprovadas nos congressos do mundo todo, sem contestação, sem manifestação de rua, é preciso que a sociedade antes aceite o conceito, é preciso que o imaginário sobre este conceito seja trabalhado. Agora, no fim de 2025, nosso vizinho Uruguai aprovou por meio de lei, via congresso, a prática da eutanásia. E a maioria da população aceitou, porque já estava com o conceito de morte digna impregnado em suas mentes. Mas o que a igreja diz sobre isso é que talvez muitos não saibam. Sejam quais forem os motivos, os meios, a eutanásia direta consiste em pôr fim à vida de pessoas deficientes, doentes, moribundas. É moralmente inadmissível. Continua o Catecismo da Igreja Católica dizendo assim, assim, uma ação ou omissão que em si ou na intenção gera a morte a fim de suprimir uma dor constitui um assassinato gravemente contrário à dignidade da pessoa humana e ao respeito pelo Deus vivo, seu Criador. Então, o que o filme quer que nossos jovens e adolescentes vejam como um direito é, na verdade, um atentado violento contra a lei de Deus. É um golpe na dignidade da vida humana. Porém, os filmes vão colocar essa ideia de forma suave, ao som de um doce piano, de um violino. O procedimento de antecipação artificial do fim da vida é muito sério. Por isso a Santa Igreja Católica chama de assassinato. E é o que ele é, independente do motivo ou do tamanho da dor física ou emocional. Esses filmes nascem com a intenção de gerar empatia pela ideia. Ainda que as pessoas digam da boca para fora que não gostam da ideia de morte digna, em seu inconsciente já foi implantado a amizade pela ideia, o conceito de respeito pelo direito do outro poder decidir sobre sua vida. Como Eu Era Antes de Você é um veneno embalado em frasco de perfume. Não se trata aqui de proibir, de criar uma lista de filmes que católicos podem ou não podem assistir, não é isso. Trata-se tão somente de compreender que muitas ideias maldosas, muitas ideologias, são passadas através dos filmes. Compreender que o imaginário de uma criança ou adolescente pode não estar totalmente blindado ainda para se autoproteger contra essas investidas do inimigo de Deus. Uma coisa é certa, muitos pais estão despertando para a realidade de que o imaginário católico, de que o imaginário religioso, é uma trincheira que está sendo atacada e precisa ser protegida. Meu nome é Márcio Rodrigues e eu analiso toda semana as diversas formas de ataques ao imaginário das famílias católicas, as estratégias da velha serpente e como combatê-los. Então se inscreve para não perder a próxima análise e já clica nesse vídeo aqui que está aparecendo, onde eu analiso um mistério oculto no enredo do filme Lilo e Stitch, que passou despercebido pela maioria dos católicos.